Entendi, não. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Vamos Mudar o Mundo. Para mim é uma honra invadir a telinha do seu celular, do seu tablet. Não sei de onde você está me ouvindo ou me assistindo, manda aqui nos comentários para a gente se conhecer e interagir. Eu sou Leandro Jarrel e hoje eu tenho a honra, o prazer incomensurável de receber, e eu já falei nos bastidores aqui, que talvez ele não tenha se ligado ainda. Ele é um dos melhores fotógrafos do Brasil, de Belo Horizonte com certeza. Afinal, são anos de caminhada, já fotografou muita gente importante, de político a modelo, enfim, de funkeiro a... Banqueiro não. Funkeiro não? De muita gente diferente, inclusive de cantores evangélicos, nomes famosos, enfim, olha só, corta aqui pro querido Jean Assis. Obrigado, viu, Jean? Tudo bem? Já fotografou muita gente. Você já tem noção de quantas pessoas você já clicou? Não. Mas, Possível, né? mas a gente fez um apanhado e já passou de 1 bilhão de cliques. 1 bilhão de cliques? Foi muito doido isso. Quando a gente chegou nessa estimativa, falei, cara, que isso? 1 bilhão de... E aí, você assim, eu acho que um dos focos aqui também é falar o seu segredo para a juventude, né? Nossa. Eu acho que quando tiver exibido esse programa, você vai estar com 50 anos. Eu espero Não que parece, né? Já deve estar cansado de ouvir falar que não parece, né? Eu espero que não, né? Assim, ó, uma coisa que eu falo é o seguinte: gostar do que faz com que o cabelo branco não venha. Então, eu não tenho pintura, Não não tem tenho Grecinho 2000, não tem nada. nada, graças a Deus. E é interessante isso que você falou, que tem uma coisa que mata a pessoa hoje em dia, é o trabalho, né? Isso. Que destrói a vida, o casamento, tudo, principalmente de um homem e das mulheres também, obviamente, é o trabalho. Então, se você está bem, muito porque você ama o que você faz. Oh, eu amo. E vou falar com você que, assim, o dom que Deus nos dá, quando a gente encontra, né, o caminho que Ele deseja e percorre ele com prazer, aí a coisa flui, é bom, é gostoso. Eu, por exemplo, quando vou trabalhar, eu esqueço dos problemas que eu tenho, das contas que eu tenho que pagar, enfim, isso é muito gostoso. Você não precisa assim ter um hobby, andar de moto, fazer uma corrida assim para esquecer o trabalho. O seu trabalho é o seu hobby. Agora, dia 20, minha tia vai fazer 50 anos de casada. Ela foi e falou assim: olha, gostaria que você fosse como convidado e mandasse para mim lá um ou dois fotógrafos e tal. Então a gente vai, monta para ela, né, a equipe. E eu falei: tia, minha mão vai coçar. Eu vou clicar alguma coisa. Melhor que comer docinho. Que legal, cara. E tem quanto tempo? Como você começou Isso. nesse ramo? É o seguinte, eu estava trabalhando como designer gráfico, formando já né, com o design. Já tinha feito vários cursos e eu estava com uns 22 anos por aí. Nessa época, eu namorava uma modelo, uma menina que queria ser modelo, e eu fui e falei assim: vou no Bon Marché, Nossa. vou comprar uma câmera, a melhor câmera que tiver lá, e eu mesmo vou fazer as fotos dela. Porque na época, devia custar aí uns R$ 700 um ensaio fotográfico, que é um preço muito bom, inclusive, para a época. E aí ela, claro, né, queria fazer as fotos, vamos tentar fazer. Eu li o manual todo da câmera. Se de repente você tiver aí o modelo para poder mostrar para o pessoal, Zenith 122. E ela aparentemente toda manual, ela era bonita e tal. Eu falei: poxa, é essa câmera. Vou comprar, comprei lá de 10 vezes no cartão e 22 aninhos, vou clicar. Comprei um filme de 36 poses para essa juventude aí que não entende de filme, nunca viu um filme. O filme a gente não tinha digital na época. Inclusive, se eu pudesse voltar nessa época, era maravilhoso, porque quem sabia fotografar, sabia. Quem não sabia, não tinha tela para poder verificar se era Não bom. tinha tela, né? Verdade. Entendeu? Você tinha que saber. Você gastou as 36 poses ali, se ficou todo ruim, você perdeu o ensaio. Aí no primeiro filme de 36 poses, saíram 6 fotos. E aí eu falei assim: gente, mas por que queimou tudo isso? 30 fotos não saíram? Eu li o manual todo. E aí eu comecei a perceber que fotografia não era só aquilo. E aí fiquei uns 2 anos penando, quebrando a cara, estudando, aprendendo. Tinha alguns workshops que eu ia que estavam além do meu nível. E aí eu percebia que não sabia nada. E o perceber que não sabe nada é ótimo.
Porque quanto mais você sabe, mais você sabe que não sabe nada e você vai treinando. Isso foi muito bom. Daí um cara de São Paulo virou, 2 anos depois, falou assim, há quanto tempo você é fotógrafo? E a ficha caiu. Eu falei, gente, eu sou designer ou eu sou fotógrafo? Eu sou fotógrafo. Tá, legal. Eu vou entrar de cara e vou fazer isso. Aí, como na grande maioria as pessoas começam sem ter um estúdio, e o sonho de um fotógrafo naquela época era ter um estúdio. Então, vou comprar equipamento de flash, equipamento de fundo, né? Os fundos que não eram fundos de parede, aí a gente tinha o fundo de pano. Ainda tem o fundo de pano hoje, né? Mas a gente montava onde precisava e tal, enfim. Era muito legal, era legal ter, né, a condição de montar o estúdio onde quisesse e tudo. Mas aí você começa a querer ter um local seu, né, um local para receber o seu cliente. Então, foi esse desenvolvimento depois de mais uns 3, 4 anos, enfim. Isso foi em 96. Iniciou em 96. E aí, depois de 10 anos, em 2006, eu estava interessado em aprender com os fotógrafos do exterior. Foi aí que, em 2006, eu comecei a orar. E já, né, como cristão, eu nasci em berço católico, mas como evangélico, eu não gosto do rótulo. Eu acho que, como evangélico, eu fui e falei, gente, eu vou orar a Deus, né? E eu já tinha feito prova do poder de orar em nome de Jesus, né? Pedir em nome de Jesus. Então, eu já estava nessa linha. E aí eu, em 2006, comecei a pedir ao Senhor para que Ele me ajudasse a ir para fora. O meu foco principal foi a Itália, para eu poder fotografar mais com os fotógrafos de moda. Mas voltando a esse estágio de câmera, aí você vai trocando de câmera, você vai comprando outras, e, enfim, vai melhorando. Então você foi para a Itália. Fui para a Itália. Aprendeu, fotografou, trabalhou lá. Eu só consegui em 2007. 2007, eu comecei a trabalhar com outros fotógrafos. Eu estava um pouco com medo. Acho que medo é normal, né? As pessoas terem. E aí, um cara assim que eu aplaudo de pé hoje e que tem feito muito sucesso para com as palestras, para com o trabalho dele geral, é o Bruno Avelar. Bruno Avelar está aí com o poder do network. Mas eu não vim para falar dele, né? Então, Bruno virou para mim em 2007, falou comigo assim, vem para cá, eu moro em Portugal, vem para cá, você fica um tempo aqui comigo, você começa a perceber como que é a Europa e depois você vai para a Itália. Então, eu tive um mês de adaptação na Europa e em Portugal. Depois eu fui para a Itália. Lá, comecei a fotografar, aprender com outros fotógrafos, mas algumas agências me chamaram para poder fazer o que eles chamam de free test. Deixa eu ver o que você dá conta de fazer. Tá, vamos embora. E nessa onda de me testarem, quanto que você faz o ensaio? Quanto que você faz esse trabalho? Quanto que você me cobra para poder fotografar isso? E aí eu comecei a conseguir trabalho sendo pago em euro, que para nós é muito bom, porque o euro estava nessa casa aí de R$5 também na época. Então, bora. Primeira vez que eu voltei, eu já voltei com dinheiro. Para as pessoas que criticam, né? Sempre tem um crítico, aí vai falar, mas você não pagou imposto. Mas você trouxe dinheiro sem declarar. Sim. Entendeu? E, enfim, foi assim e eu acho que todo mundo ia passar por isso. Mas entreguei meu dízimo. Pelo menos para Deus eu resolvi. E aí fui embora. 2007, em julho, voltei. Em setembro, o pessoal já tinha marcado 17 ensaios fotográficos para poder voltar para lá. E aí eu tive que correr. Em outubro eu fui, tive um atraso por causa do avião da Gol que caiu, enfim. Mas aí eu já comecei a ir e montar estúdio e sempre tentar me desenvolver mais lá. E duas coisas que são muito interessantes, para mim foi bom, mas é uma crítica a nós brasileiros, que é o seguinte, o cara vai
e ele faz com muito mais tranquilidade a arte dele lá. Porque quando ele fotografa aqui, o cliente ele quer meter o bico onde ele não conhece. Faz assim, faz assado e tal. Lá não. Lá se eu fizer um trabalho com a pessoa de cabeça para baixo, entendeu? Eles respeitam É arte. Então eles reconhecem muito mais a arte. Mas aí quando você faz lá e mostra para aqui, aí o brasileiro, bobo, que não se valoriza, vira e fala assim, poxa, ele fez isso aqui na Itália, né? Então, vamos aplaudir, né? Entendeu? Então, assim, diversas vezes aconteceu, depois de eu voltar, de ter essa experiência, do pessoal de moda, principalmente, chegar e falar assim, não, pera lá, dentro dessa ideia, assim, assado, da cor, do fundo, enfim, da maquiagem, vamos perguntar pro Jean, e aí, o que você acha? Não, porque o Jean tá mais ligado no que está acontecendo. Aí, beleza, a gente, né, foi desenvolvendo essa prática. Mas moda hoje em dia, nós não temos mais modelos, né? Hoje é influenciador. Entendeu? A influenciadora chega, a dona da loja, que normalmente aqui em Minas Gerais parou de fazer catálogo, eles começam a fazer o seguinte, ô Jean, eu queria muito fechar com você, mas faz um preço melhor, porque essa influenciadora aqui já tá, ou blogueirinha, né? Essa blogueirinha tá cara. E aí pronto, e aí a gente acaba perdendo aquela credibilidade, porque afinal de contas, se você não fizer mais barato, acaba que o mercado ele arruma uma outra pessoa que tem a telinha, olha, vê se ficou bom e segue em frente. Eu ia te fazer essa pergunta. A fotografia, a arte, né, como um todo, principalmente de 2010 para cá, com as tecnologias, acabou se democratizando. Hoje o acesso a uma câmera digital é muito simples e com o celular nem se fala, né? Hoje a pessoa com o celular, muitas pessoas com o celular se autodenominam fotógrafos, né? Sim. E isso prejudicou o mercado? Eu creio que a popularização, qualquer popularização em qualquer área, faz com que o mercado ele perca o glamour. Não sei se a gente pode falar em todo mercado glamuroso, né? Porque tem mercado que ele é privado, mas não tem glamour. Por exemplo, venda de tratores. Entendeu? A XCMG é uma empresa que eu já fotografei para eles e vende tratores da China aqui. Você fotografou tratores. Tratores. Aí tratores, guincho, enfim, máquinas pesadas. Aí você fala, mas não tem glamour, é máquina pesada, é bruto, né? Normalmente a gente chama de glamuroso que é fino, elegante, né? Que tem um toque tem mais vaidade, enfim. Sim. Mas o que eu quero dizer é que a popularização, sendo em qualquer área, tem essa desvalorização geral, e eu acho que Não foi diferente com a... Hoje eu estava lendo uma reportagem sobre proprietários de veículos Porsche. Os donos de Porsches milionários estão vendendo e não estão procurando mais Porsche, por quê? Hoje o funkeiro ou o influencer, a primeira coisa que ele faz quando ele ganha dinheiro é comprar um Porsche. Então, o funkeiro, etc. Então, aqueles milionários, aquelas pessoas donas de empresas estão abandonando os Porsches, assim como aconteceu com roupas de marca, Gucci, entre outras marcas. Lacoste já foi embora há muito tempo. Land Rover, Evoque já foi embora há muito tempo, justamente porque popularizou. Eu sei que por um lado pode parecer um tanto quanto preconceituoso, né? Mas tem o dinheiro, comprou, mas existe algo no mercado fino que é um pouco contra essa popularização. E você envolveu muito nesse mercado mais fino, né? Foi muito modelo, muito famoso, né? Nessa área. Falando até dos carros, o que acontece hoje? Tá difícil da gente entender o que o mercado está querendo. Parece que eles estão tentando dar um tiro para poder ver se acerta em alguma coisa. Você deve ter visto aí a Jaguar mudando completamente o perfil dela. E é perigosíssimo, porque o público que vai se agradar daquele carro não é o público que tem um potencial aquisitivo ou até mesmo não vai querer gastar com aquele carro, mesmo que tenha o poder aquisitivo.
a Ferrari lançou a F80, aonde a antecessora ela tinha um V12, né, 12 cilindros. Agora ela tem 6 cilindros com um motor híbrido, que estragou o que as pessoas mais gostam, que é o ronco do motor, enfim. Então a gente não sabe se... Eu até digo o seguinte, você falou da Land Rover. A Land Rover, ela trouxe o Evoque com a ideia de fazer um Jeep que fosse agradável aos olhos das mulheres. O Evoque, ele conseguiu ser um Jeep, né, um SUV, que agradasse a elas, e quem mais palpitou foi aquela ex-Spice Girl, que é casada com o Beckham. A Vitória. Vitória foi falar, muda isso, muda aquilo, tal, entendeu? E aí eles conseguiram chegar num carro que não teve tempo para poder ser testado, e ele tem um monte de defeito, mas esteticamente ele conseguiu agradar as mulheres, e ela foi a principal a influenciadora do carro. Impulsionador do carro. Isso. Mas aí você voltou da Itália, fez Voltando. muito sucesso lá e seu nome correu aqui, em Isso. BH, no Brasil. Fotografou muitos famosos, né? Aqui... Quem que você já fotografou aí? Seguinte, tem alguns tipos de serviço que eu não faço, mesmo que sejam famosos. Se uma pessoa pede para eu poder fazer uma campanha de cigarro, graças a Deus não estamos tendo mais cigarro, mas agora tem o vape e tal, fumar pendrive e tal. Eu não faço, não vai fazer bem para a saúde, eu não quero colocar o meu nome nisso. Ou então, amigos já chegaram e falaram assim, olha, eu tô com um gancho aí, um site, tipo o OnlyFans, né, que não era para ser tão sensual assim. O propósito não era esse. O propósito não era esse, mas enfim. Outros sites que têm essa pegada de garotos de programa e tal. E falaram comigo assim, olha, vamos fazer, eu acho que, poxa, vai dar legal, vai dar uma grana legal. Não faço. Inclusive, já tive casos onde 2 meninas nos procuraram no estúdio, cheguei e falei com as duas, olha, vocês estão se formando, estão ajudando a família de vocês e tal, estão querendo ganhar uma grana. Eu acho que vocês vão ganhar muito, com certeza. Vocês são muito bonitas. Esse site aí vai... elas não estavam percebendo aonde que elas estavam pisando. Mas eu virei e falei o seguinte, ó, se vocês pretendem se casar, constituir uma família, entendeu? Ser uma pessoa que tem valor pelo trabalho, né? Pela sua formação, enfim. Não faça foto nem comigo, nem com ninguém. Não entre nisso. Porque o que te é dado vai te ser cobrado. Independente da religião. O tapete vermelho que estão estendendo para vocês, vai ser puxado depois. Então, lá na frente, pode acontecer do primo safado do seu noivo chegar e falar, olha ela aqui no site, no dia do seu noivado. Aí uma regalou o olho e tal, falou, nossa, meu Deus, não tinha pensado nisso, não quero entrar nisso. A outra ficou um pouco chateada e tudo, mas depois relevou também. E você não fotografou? Não de jeito nenhum. Então isso não tem a ver com Deus, tem a ver com meus princípios. Cantores, já tive casos onde cantores famosos, sem pedir, começaram a fumar cigarro de palha dentro do estúdio, para relaxar. Vou tomar uma cachaçinha, e me ofereceram ainda. Eu deixo para lá. Entendeu? Tá, tudo bem, vamos passar batido aqui, vamos embora, vamos fazer a foto. Mas tem coisa que eu não fotografo. Por exemplo, quando eu vejo que o cantor tem uma linha sertaneja e ele fala de amor, fala de romantismo, fala de dor de cotovelo, tal, enfim, tudo bem. Agora, pode ser o funkeiro que for, funkeiro que tem esse tipo de palavreado que eu fico com vergonha do meu filho escutar, principalmente com os carros que passam 3 horas da manhã em casa, né, na rua, que eles querem acordar todo mundo, né? Com um palavreado que a gente fica com vergonha. Não, pode esquecer, não pego. Entendeu? Tive também políticos que, mas eu queria fazer com você e tudo, porque o fulano de tal ganhou, e eu sei que com a sua foto eu vou ganhar. Não faço. Entendeu? Então, se não estiver alinhado com os seus propósitos... Não. Você acha que a foto comunica? Sim. Hoje nós trabalhamos muito com mensagens subliminares.
A mensagem subliminar deixou de ser só o disco da Xuxa virado para trás, né? Quem não lembra o que é disco, né? Aquele vinil. E aí, na mensagem subliminar, hoje, se eu for fotografar você é um sargento. Opa, vamos cortar? Pode deixar rolar, Diogo, que eu edito. Isso, corta. Eu acho que é só esse aqui. Ó. Vê com ele se deu lá, se tá certinho, Diego? Tá bom? Diogo. Então tá. Então, Pronto, beleza. Pode deixar rolar, tá? Beleza, cortou. Vai lá. Se você é um sargento do Corpo de Bombeiro e veio fotografar e está querendo mostrar que você é um sargento do Corpo de Bombeiro, e você é de direita, e você está com uma blusa, t-shirt vermelha do Corpo de Bombeiro, provavelmente você vai perder um número de votos considerável, porque as pessoas não vão ligar você ao batalhão do Corpo de Bombeiro. Eles vão pensar que você é do PT. Uhum. Existe mal nisso? Não. Se o PT realmente fosse ajudar os partidos, se ele fosse Partido dos Trabalhadores e nós, como trabalhadores, também fôssemos respeitados e eles conseguissem auxiliar todos que são trabalhadores, maravilha, ia ser ótimo. Mas, enfim, isso daí não é o caso agora. Você corta essa parte. É o seguinte, então, assim, hoje, a fotografia, ela fala tanto que eu consigo fazer com que uma boa maquiagem, uma boa iluminação, um sorriso, às vezes com o canto da boca, possa promover no inconsciente do espectador um tipo de perfume. Tá? Então, lá na Itália eu fiz a campanha de um perfume masculino, onde o casal ele estava se pegando assim num porão e ela dando um beijo, cheirando o pescoço dele e tal. Aí você fala, gente, mas coisa muito sensual. Não, a foto ficou maravilhosa, a luz ficou intimista, ficou apresentando uma sensação de que a mulher que vê, ela vai olhar e falar, eu quero sentir esse perfume, eu quero ir na loja, eu quero comprar esse perfume pro meu marido. Entendeu? Uhum. Pelo que eu tô vendo e sentindo dessa fotografia, eu quero comprar esse perfume. O que você passou através da foto. Entendeu? Então, quais são os ingredientes assim para uma boa foto? Hoje eu acho que a pessoa tem que ter prática, tem que buscar praticar bastante, mas nós temos aí alguns conceitos que são base, né? O conceito da regra dos terços é o enquadramento, ele facilita no enquadramento. Se a gente for falar de regra dos terços aqui, a gente vai falar muito. Uhum. A iluminação, de onde que ela vem, para onde ela vai. Se a nossa leitura hoje é da esquerda para a direita, nós ocidentais, nós ocidentais, estamos com a leitura da esquerda para a direita. Se eu finalizar a fotografia com uma luz mais agradável, mais forte no canto direito, então com certeza a pessoa vai ter uma leitura onde ela vai terminar na luz. E é muito interessante que o inconsciente da pessoa vai falar, vai sentir o seguinte, poxa, essa foto está mais interessante do que aquela outra, que tem uma dramaticidade maior, às vezes tem terminou na escuridão. Uhum. É difícil. Mas a pessoa não sabe por quê, mas inconscientemente ela sabe eleger uma foto que foi bem feita. Hoje, quer ver? Você tem na foto de imóveis, a fotografia de imóveis, normalmente hoje, para o quinto andar, eles pagam muito pouco para não vou nem falar quinto andar, vou cortar isso, né? Hoje, para o público hoje, para os fotógrafos de imóveis, nós temos aí um pagamento muito ruim perante o que as imobiliárias fazem. Tem grandes imobiliários aí que pagam R$50, R$80 por imóvel. E aí ele tem que fazer em cada cômodo 4 fotos. Quais são as fotos que ele faz? Eu vou fazer de canto, para poder mostrar o ângulo inteiro. Só que aí ele faz básico. E aí tem alguns detalhes que poderiam melhorar, aprimorar, e o fotógrafo não sabe. E aí ele vai, entrega, ganha o dinheiro dele, tenta fazer quantidade, não qualidade. E hoje, quando eu vou fazer uma foto mais conceitual para um imóvel,
eu vou chegar e mostrar para aquele cliente que ele pode ter um trabalho muito mais agradável aos olhos do cliente. Qual que é esse cliente? Qual que é o poder aquisitivo desse cliente? O que esse cliente gostaria de ver? Um detalhe bobo é você pegar um local que já está sendo usado. Às vezes você tem panela, você tem vidro, você tem flores, você tem vassoura. Então eu vou tirar todos esses utensílios do local e mostrar que o local está pronto para que a pessoa venha, mas ele não está sendo usado por ninguém. O que você vê num hotel, numa cama de hotel? Você vê a cama de hotel prontinha para você deitar. Você não vê a cama meio aberta, parecendo que tem alguém que acabou de deitar ali, de acordar. Então tem alguns detalhes que a gente busca fazer. Hoje a mesma coisa para moda, a mesma coisa para político. Às vezes o político ele quer mostrar experiência. Então nós vamos colocar assim um pouquinho mais de dramaticidade para que ele dá um sorriso, mostra ali as rugas, os pés de galinha, ok. Por quê? Porque aí ele vai chegar num patamar onde a pessoa pensa o seguinte, ele não é novinho, entendeu? São muitos detalhes, né? Não é só comprar um iPhone bom, uma câmera boa e sair clicando, né? Mas o interessante hoje, que tem um amigo meu, o Carlos, vou mandar um beijo, Carlos, você é um cara que eu amo muito, um irmão que ele fala que eu sou ninja do iPhone. Como é que chama? Ninja do... Não é do iPhone, não. Como é que é? Outra marca de celular? Não. Ninja do smartphone, não. Enfim. Chegou... Uma coisa assim que ele fala. Ele fala que eu sou o ninja do iPhone, que eu chego e começo a fazer uns ângulos que a pessoa olha e fala assim, gente, isso aqui é de telefone? Justamente pela prática da iluminação, regra dos textos, enfim. Hoje, o aparelho que a gente tem nas mãos consegue fazer muita coisa. Né? Tem casos aí que eu fico muito feliz. E eu não falo isso com arrogância, eu falo isso com alegria. De chegar e fazer uma foto. Às vezes eu estou na praia. Aí eu cheguei e eu pergunto para minha esposa, falei assim, amor, vamos ajudar aquela moça ali? Sério? Aí eu tiro uma foto e tal, aí ela olha e fala assim, que? O meu telefone fez isso? Você falou da sua esposa na praia, assim, tem muitos memes, né, como que os maridos sofrem com as mulheres nas viagens, né? Minha esposa, quando pega o celular, fala assim, ai, meu Deus do céu, vai ser uma sessão de fotos de 1 hora, aí vem a minha irmã, aí vem a filha, aí vem a mãe, tem que tirar foto para todo mundo e tal. E eu não sou fotógrafo, eu tenho uma certa noção, por causa do jornalismo, porque eu sou curioso, né? Mas a sua esposa deve passar bem, né? O interessante que é o Nesse seguinte... sentido aí, ela deve ser muito realizada também. Sim. Não, a minha esposa, ela pede para poder fazer uma foto, e aí eu gosto de um lado do rosto dela. Fala, vira assim, tomba assim, puxa um pouquinho o queixo pro ombro e tal. Aí eu quero fazer aquela foto que eu vou gostar. E às vezes, como ela não gosta do mesmo lado que eu gosto, às vezes ela fala assim, não, mas eu não gosto desse lado. E então sempre tem um problema, né? Então assim, aí eu tenho que virar o rosto. Não, deixa ela fazer do jeito que dela. Ela se sente bem. Que ela se sente bem. A mesma coisa acontece isso com o cliente, né? Porque se você vai pegar um cliente e fala, o que você gosta? Qual lado que você gosta? Eu gosto mais assim, eu gosto mais... Ok, então vamos fazer do seu jeito. Depois eu faço do meu. Às vezes acontece dele virar e falar, poxa, não é que esse ângulo que o Jean fez ficou melhor? Então a gente vai aprendendo. Bacana. Aprendendo com cada um. Dá uma pausa aqui, gente. Nós começou o ano de 2025, e se você está aí, no ano novo, com aquela internet pesada, carregada, caindo, triste, aquela coisa assim, começa a assistir o filme não carrega de jeito nenhum, você manda um tijolo na televisão, mas eu quero te dizer que a culpa não é da sua televisão, é bem provável que é da sua internet. Para resolver esse problema, eu te indico a Implantar Telecom, inclusive, que é a casa que tem recebido o nosso podcast Vamos Mudar o Mundo. Você pode entrar em contato com a Implantar Telecom, fazer um orçamento sem compromisso através do 4141 0955, 4141 0955, ou até mesmo através do Instagram, @implantartelecom. Liga, fala que você está procurando através do podcast Vamos Mudar o Mundo, que eles vão fazer uma condição especial para você começar o ano novo
com internet nova e não ter mais problemas aí com internet caindo, conexão. Implantar Telecom, presente em mais de 100 bairros de Belo Horizonte, de longe, assim, bem à frente das concorrentes, a melhor internet fibra ótica de Belo Horizonte, tá? Implantar Telecom 41410955, muito obrigado e fica a dica para você. Jean, voltando aqui, cara, você eu vi que só no nosso bate-papo aqui, você já tirou foto de trator, de mulher, de homem, de carro, que eu já vi também, seu estúdio entra um carro lá dentro. Cavalo. Cavalo. De que mais? Joia. Joia. Hambúrguer. Hambúrguer. Sushi. Sushi, gente, animais e fotos profissionais, influências, etc. E eu lembro de você, cara, tirando foto na Lagoinha. Hoje a gente vai em qualquer culto de qualquer igreja, por menor que seja, tem um ministério de comunicação. E que legal isso, né? Sim. A gente falar de Jesus através do Instagram, fotografar e etc. Eu até estou à frente do ministério lá da nossa igreja, mas eu lembro, cara, você fazendo isso em 2010 ou antes, quando não se tinha isso, né? Por uma coisa minha, eu acho que você provavelmente foi um dos precursores aí, dos pioneiros da fotografia nos cultos. Como que foi isso? Foi uma ideia sua? Fala um pouco sobre esse ministério, que virou um ministério, né, fotografia na igreja. Bom, foi realmente maravilhoso tudo que Deus fez nesse tempo. O interessante é que, como que foi a minha trajetória, rápido, falando sobre como que eu me transformei para servir a Cristo. Minha intenção, desde novo, sempre foi casar, constituir uma família, sendo designer ou sendo fotógrafo, enfim. Mas nem sempre a gente tem maturidade para isso. Então, Deus foi me amadurecendo para que hoje eu pudesse casar e servir a minha família e cuidar da minha esposa do jeito que ela merece. Ou pelo menos tentando fazer, né, o máximo que eu posso para que ela seja feliz. Aí você fala, tá, mas o que a fotografia tem a ver com isso? Primeiro, eu preciso de servir em casa. Não adianta eu tentar servir na igreja se eu não estiver servindo bem em casa. Mas antes de casar, a minha intenção era servir a Deus. A Bíblia fala para que eu cuide da família quando estiver casado. Antes disso, cuide das coisas do Senhor. E aí a primeira coisa que eu fiz, quando eu comecei a frequentar a 8ª Presbiteriana, era perceber, né, o quanto era gostoso estar ali, aprender com eles, né? Era um culto super agradável, não era muito frio, como, por exemplo, a primeira presbiteriana. Não sei se eu posso falar isso. Claro. Tipo assim, Tudo tem igrejas que são mais frias, mas lá você já tinha um louvor um pouco mais animado. Avivado, etc. Beleza. E aí, com isso, nós fazíamos parte, né, eu e minha família, começamos a frequentar uma célula do Raul Bessa. Por um acaso, tio do Gustavo Bessa, que é casado com a Ana Paula Valadão. No caso do Raul Bessa, a célula dele cresceu muito e Deus falou literalmente com ele, larga o seu trabalho e monte a igreja. Ele montou uma igreja que chama Unção e Vida, até hoje, né? A Unção e Vida, por a gente já estar na célula dele, a gente acabou indo para a Unção e Vida como membros, eu e minha família. Me batizei com ele na Unção e Vida. É uma igreja pequena, pentecostal, da mesma forma que a Comunidade Zona Sul. Né? Para quem conhece, a Comunidade Zona Sul tem mais tempo. Atualmente até tem um irmão meu que está na Comunidade Zona Sul. E aí, nessa vontade de servir a Deus com o que eu sei fazer, a primeira coisa que eu fui fazer é o seguinte, eu vou fazer umas fotos para a Unção e Vida. Só que é uma igreja pequena, então você não tem muito o que fazer. Aí eu falei, poxa, vamos evangelizar com curso? A gente estava ali no Santo Agostinho, fizemos um banner e colocamos ali perto do McDonald's do Santo Agostinho, uma faixa, olha, curso de fotografia na nossa igreja, sábado à tarde, vem e participe, tal. Então, tivemos algumas pessoas indo, o curso não era para ser pago, a intenção era fazer com que a pessoa fosse à igreja.
percebesse que existe um lugar que ela pode querer ir no culto. Uhum. Então era só esse gancho. Uma isca de verdade. Sim. E aí o curso mesmo não teve muita gente. Mas aí com as fotos dos alunos, nós fizemos uma primeira exposição. E aí, em uma viagem que eu fiz na Itália, eu deixei a exposição nas paredes da igreja. E aí, com essa exposição e as pessoas percebendo que existem formas diferentes, né, de mostrar partes da Bíblia, essa exposição ficou guardada, essas fotos, e eu tive um acidente de moto. Olha só que interessante, às vezes Deus ele faz com que você passe por uma dificuldade, uma situação ruim. Fiquei 4 meses em recuperação, quebrei pé esquerdo, mão direita, trinquei o fêmur, enfim. Nesses 4 meses, uns amigos meus me levaram para poder assistir o culto da Lagoinha. Olha, Jean, vamos para o culto da Lagoinha, vamos para o culto. Gente, eu simplesmente olhava e falava, gente, eu não quero ficar nesse formigueiro, não. É muita gente, difícil estacionar, eu estou vindo de muleta, nem... E eles me davam carona e falavam, não, vamos com a gente, a gente ia. Quando eu melhorei, eu procurei o jornal da Lagoinha. E aí eu queria não ser parte do formigueiro. Eu queria, sim, ir no culto, o culto era bom, gostava do louvor e tal, mas eu queria fazer alguma coisa que fosse especial. Uhum. Que eu me entrosasse com os pastores, os diáconos, do mesmo jeito que eu fazia, né, na unção e vida. E aí o jornal verificou que o meu trabalho era profissional, não era não era fake o que eu estava querendo mostrar. E eles falaram assim, olha, tudo bem, então faz o seguinte, a gente te libera para você estar na virada do ano, fotografando 2009. Falei, tudo bem, então vou lá fotografar em 2009. Quando foi dia 4 de janeiro, o pastor Márcio me liga, e eu nunca tinha conversado com o pastor Márcio, até assustei. E ele com aquela voz macia, né? Falou, meu filho, tudo bem, eu gostei muito das suas fotos, e eu queria te pedir, para quando você vier no culto, trazer a sua Bíblia, mas traz sua câmera também. Foi assim que a gente iniciou o trabalho na Lagoinha. Eu ainda era solteiro, estava me dedicando a fazer o melhor para Deus. E eu sempre tentei fazer com que as minhas leituras bíblicas trouxessem alguma coisa invertida. Por exemplo, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Normalmente nós nos prendemos ao adesivo do carro, nada me faltará, é a promessa. Só que aí eu pensava, pera lá, vou inverter isso. Se o Senhor é meu pastor, então eu sou ovelha. Mas o que eu estou dando como ovelha? Qual o melhor leite, qual o melhor lã, qual o melhor carne que eu estou dando? E aí eu tentava me dedicar. Tendo feito isso, conversei com o pastor Raul, e o Raul conversou com o Márcio e disse para ele o seguinte, olha, eu não quero transferir o Jean, mas eu o abençoo para estar aí. Desde então, eu fui para a Lagoinha abençoado pelo meu pastor para poder estar lá. E depois, 2009, 2010... um detalhe interessante. O pastor Márcio virou e falou assim, posta a foto no Twitter. Não tinha Instagram. E a gente já estava com câmera digital. E ninguém entendeu. Falou assim, como posta foto? A gente escreve no Twitter, a gente não posta foto no Twitter. E ele já sabia que existia um tal de TweetPic que dava para postar foto. A gente foi, postou e falou, olha, não é que dá? Então, postamos. Rapaz, então, o pastor Márcio, ele... O pastor Márcio tem uma visão que eu vou te contar um negócio. Assim, eu fico triste dele hoje não estar na igreja, porque era muito bom estar servindo com ele nessa direção. Não que as outras direções sejam ruins, mas eu tenho um carinho muito grande e um saudosismo por ele. No caso do nosso trabalho lá, de ministério, começou sem o Instagram. E depois a gente foi para o Facebook. Era muita foto, vamos fazer um álbum. Aí fazia um álbum, fazia outro. Vamos colocar um título.
qual que era o título do Facebook? O Facebook então vai chamar Foto Lagoinha. Vamos criar um Instagram, agora tem um Instagram. Então vamos colocar @Foto Lagoinha. E eu persistia e fazia isso, e o pessoal pedia para poder andar rápido, e vão postar as fotos. Eu levava meu computador, porque não tinha computador para poder fazer isso. E nessa vontade de correr para poder entregar o trabalho, né, a gente também começou a se dedicar a entregar trabalhos rapidamente para os meus clientes. Meu cliente que chega no estúdio, ele quer a foto no mesmo dia. Então, a gente foi fazendo isso também. É a forma dinâmica que hoje acontece. Na igreja, aconteceu da mesma forma. Ninguém tinha ministério de mídia, ministério de fotografia, não tinha. Não existia nessa Então, eu acho que realmente fomos pioneiros, sim. Algumas igrejas de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, também aderiram a esse pioneirismo, sim, mas aqui em Belo Horizonte realmente a gente buscou estar à frente. Quais dicas você dá assim para... Hoje é um ministério que tem fervido muito nas igrejas, né? Só mais um detalhe Sim. que eu queria comentar rápido. É o seguinte, já falando dessas dicas, né? Pode? Você quer repetir isso aí? Não, Tá pode bom. ir. Nós vamos direto. Para o Ministério de Fotografia dar certo, é importante que a pessoa que está iniciando naquele direcionamento, né, primeiro ore a Deus. Busque saber se é o que realmente Deus deseja para você, para aquele ministério. E eu vou falar muito rasgado, coisas que já aconteceram dentro da igreja e que isso pode servir de alerta para membros que querem fazer parte de outros ministérios. O rapaz, ele tem problema com homossexualismo. Aí o que ele faz? Ele vai para a dança. Ele está se escondendo num ministério. Não estou falando que é sempre, mas estou dizendo que acontece. Aí ele vai, dança, porque ele acha que daquele jeito ali ele pode ficar igual Ser aceito. fazer a dança e fazer as piruetas dele na dança e tá tudo certo, e aí ele fica feliz desse jeito. O cara que vem fotografar, mesma coisa, ele tem problemas. Ele vira e fala assim, eu vou aproveitar e eu vou poder estar ali no altar para poder pegar de cima e fotografar as meninas mais bonitas que vierem na minha igreja. Ou então, eu vou aproveitar e vou fazer várias fotos. Quando tiver um casal, eu entrego um cartão para ver se eles fecham comigo um casamento. Então, ele não está fazendo para Deus, ele está fazendo para a publicidade dele, para a autopromoção. E isso é errado. Eu já tive fama em 2011, 2012, 2013, muita gente chegava para mim e falava assim, Jean, eu não te contrato não, você é muito caro, você só fotografa os Valadão. Mas, na verdade, quando Márcio Valadão, Ana Paula Valadão, André Valadão iam no nosso estúdio, eles nos contratavam e pagavam. E está tudo certo. E a gente tinha esse respeito do profissional e do ministério. Na hora do ministério, eu sempre fui muito tropa de elite, muito Capitão Nascimento. Então, chegava menino querendo usar a câmera para poder testar a fotografia. Não, você tem que aprender primeiro. Não é assim. Pegar a câmera ali e sair fazendo foto de qualquer jeito. Ou então ficar procurando só as meninas bonitas do culto. Ou só fazer entrega de cartões. Outra coisa que envaidece muito as pessoas, às vezes elas querem aparecer. Né? Então, teve uma vez, a gente normalmente usa a roupa preta para ficar mais discreto. Ainda mais agora com a igreja pintada de preto. Então, você fica menos evidente. Teve uma vez que eu cheguei para era um culto do DT. Estava muito cheio. E aí o fotógrafo apareceu naquele dia. Falei com ele, meu amigo, calça branca e blusa rosa? Acho que era isso, ou o contrário, calça rosa, blusa branca. Assim você aparece demais. Ele falou, não, é para aparecer mesmo. Eu tirei ele do ministério. Pelo menos é sincero, eu tirei ele do ministério. Eu falei, não, então tá, comigo você não trabalha mais. E aí eu sou muito exigente, entendeu? Já tive casos que o Capitão Nascimento, teve um menino que ele foi para um trabalho missionário e eu pensei que em 2 semanas ele voltava. Ele demorou
mais de 30 dias para poder aparecer na igreja. E aí chegou lá, batendo as fotos e tal, como se nada tivesse acontecido, com a blusa do ministério, que eu mandei fazer uma blusa. Virei para ele e falei assim, aí botei o dedo assim, falou assim, você tira essa blusa, você não merece usar essa blusa não. Nossa, ele começou a chorar, assim, lacrimejou, e eu achei que eu peguei pesado. Pedi desculpa depois e tal, mas o meu trabalho é trazer uma seriedade para que os outros que estejam Porque às envolvidos... vezes as pessoas acham que seriedade dentro da igreja é só para quem toca, quem prega e mal um diácono. Que quem está no som, quem está na mesa, quem está na luz, quem está tirando foto, não precisa de santidade, não precisa de seriedade. Isso. E é ministério é igual, né? Serviço é igual. Santidade. Você falou um detalhe interessante. A minha esposa, quando o beijo estava muito bom, a gente era namorado, e eu fotografava ela dançando. Foi assim que a gente se conheceu. E sempre, ela às vezes, vamos parar por aqui, entendeu? Tira a mão aqui, está abraçando demais, porque amanhã eu vou dançar, ou então, semana que vem eu tenho culto lá e tal, e eu não quero pisar no altar desse jeito não. Então, ela sempre me segurou. E isso era muito legal, principalmente a mulher, né, fazer isso pelo homem, porque a testosterona nossa é muito maior. E aí, com essa intenção, né, de santidade, eu também aprendi muito com ela e busco falar isso com os meninos que trabalham na mídia, entendeu? Busquem a santidade porque você está fazendo algo ali para Deus. Né? Não Legal. Enfim. Muito bom. E outra coisa também, o seu equipamento. Eu tenho 2, 3 câmeras. Eu já tive caso do menino virar e falar comigo, eu vou levar essa câmera aqui porque essa daqui dá conta. Eu falei, mas você contou para mim que comprou uma outra, muito legal e tal. E aí? Eu falei, não, aquela lá é muito cara. Igreja não precisa disso, não. Então, eu já tive, por milagres que a gente nunca vai entender, câmeras que elas deveriam travar. Ela tem um obturador que ela abre e fecha, né? Aquele clique da cortina que está abrindo e fechando. Então, ela dá lá, igual o carro tem que retificar o motor, ela tinha lá 300 mil cliques, às vezes dava 350 mil cliques. Eu tive a câmera que foi a primeira que entrou no ministério, que ela deu mais de 600 mil cliques. E ela não estragou. Deus fez a multiplicação de cliques. Isso, de clique. E dos 600 mil cliques com ela só na igreja, depois eu vendi ela para um amigo meu que queria muito. Falei, então tá, então vai tranquilo. E ele disse que não estragou até hoje. Uau. Entendeu? Mas ele fotografa menos também. Mas é isso, acho que assim, buscar fazer o nosso melhor, pegar o seu melhor equipamento e levar, né? Pegar o carro que você vira e fala assim, nossa, hoje eu estou feliz, vou pedir o pastor para ungir o carro. Mas de que adianta ungir o carro, sendo que você vai sozinho e tem gente que tá pegando chuva e está indo para o seu bairro. Se você sabe que a pessoa está indo para o seu bairro, dá carona para 3 ou 4 pessoas dentro do carro. Utiliza o que Deus te deu para benefício para os outros. E a gente não faz isso. Já tive caso de fotografar casamento de graça, porque eu sabia que era um sonho para aquela menina ali, entendeu? Como que eu vou falar não para uma menina que eu falei com ela, olha, eu vou para a Itália esse mês, mas se você pudesse mudar a sua data de casamento para 2 semanas depois, eu poderia fazer seu casamento, porque ela estava pegando vestido emprestado, estava casando no sítio do tio. Aí ela foi e falou, nossa, se eu fizer isso, eu mudar a minha data, você faz o casamento para mim? Claro. Olha a que ponto que chega. A noiva mudar a data dela por minha causa. Não por minha causa, mas para ter as minhas fotos. Fiz de graça para ela. Então, assim, a mudança de valor perante as coisas que a gente faz para o Senhor, enfim. Pessoal, em breve vocês vão ver umas fotos minhas aí. Eu quero ver, porque assim, eu sou péssimo para foto, nunca fiz foto profissional. Não sou fotogênico. E aí eu quero ver como é que você vai arrumar comigo. Vamos embora. Vamos fazer umas E aí vai ser propaganda. a propaganda do Jean aí. Quem quiser entrar em contato, como é que faz, Jean? Jean Assis, né? É o meu principal Instagram. O interessante é que quando o Instagram foi lançado, eu consegui pegar o nome inteiro, né? Sem underline, sem nada. Jean Assis. No Jean Assis, eu deixo na minha bio um pouco do que eu sou. Eu, como pai, eu fiz um Instagram para o Miguel Lacerda, tá lá como meu filho.
A Bela trabalha com maquiagem, cabelo, então tem o Instagram da Bela, da minha esposa. Nós temos hoje um novo ministério que Deus colocou depois que eu casei, que foi o @marido_perfeito, que não é perfeito, nunca vai ser perfeito, mas a gente vai fazer um livro, Marido Quase Perfeito, onde o quase vai ser escrito de batom no meio, assim, ó. Parece que a mulher chegou lá entendeu? E isso vai ajudar maridos a perceberem o que eles podem fazer de melhor para as esposas. Vamos marcar uma volta para a gente falar sobre isso. Eu acho que tem muito assunto falar sobre casamento, sobre o papel do homem no casamento. Com certeza. Nosso horário até passou, já deu 1 hora aqui, o bate-papo foi muito bom, passou muito rápido. Quero te agradecer pela sua participação, Obrigado, te parabenizar, né? Honrar, a gente hoje em dia parece que é errado, né? A gente falar que é bom ou reconhecer que outra pessoa é boa, mas errado seria não reconhecer, porque eu estaria mentindo. Não, né? eu não me acho bom, tem muito o que aprender, mas eu quero sempre ensinar aqueles que querem fazer de forma séria. Igual eu tinha comentado da dança, a pessoa, homem ou mulher que quer entrar para a dança, que perceba que Deus está enviando. Quer tocar, quer cantar, ok, então busque fazer o seu melhor. Se perceber que, tipo assim, poxa, não está dando, não é minha área. Porque a mídia hoje, por causa do celular, tem gente que vira e fala assim, eu começa a fotografar ou filmar no celular ali, tá tudo bem, qualquer coisa serve. E outra, os automatismos hoje, para a gente tirar a carteira, a gente tem que andar num carro que tem a embreagem, o controle de embreagem, aquelas coisas todas que todo mundo sabe. Não adianta você comprar um carro elétrico e tirar a carteira. Então, você tem que mostrar que você tem condição de pegar no todo. Então, uma dica que eu dou na parte de fotografia é o seguinte, tenta fazer com que a foto no celular, já que você já está de frente para a tela, seja a melhor possível. O vídeo seja o melhor, o mais estável possível, mesmo que você não tenha um estabilizador. Tente fazer o melhor, como se aquilo ali fosse a última foto, a última cena que você vai gravar, que não tem outra. Agora, para as pessoas que podem ainda olhar no visor da câmera sem testar no visor de baixo, né, sem testar o resultado, que seja feito de forma a entender aquele processo, entendeu? E não tratar a fotografia como um carro automático. Sim. É aquele carro que você tem que fazer o controle de embreagem. Então eu vou fazer todo o dispositivo aqui para eu poder saber que aquela foto vai ficar boa. Entender isso, se possível, até colocar ali uma fita crepe, uma fita isolante ali na tela, falar assim, eu vou ter que entender o processo para daí saber que aquela foto vai sair boa. E aí você vai aprender muito mais. Acho que essa... Bom, as dicas aí, muitas dicas para você que tem interesse de trabalhar com foto, de ajudar o ministério também com foto. E sempre lembre, gente, não faça as coisas tanto na igreja, quanto na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Sempre procure fazer com excelência. Eu sempre falo que no mundo onde a maioria das pessoas fazem tudo na média, tudo meia boca, tudo mediano, tudo medíocre, se destacar não é tão difícil, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Mais uma vez, obrigado, viu, Jean? Toda terça-feira nós estamos 14h ao vivo aqui. E do mais, se inscreve no nosso canal, segue aí nas redes sociais e vamos juntos mudar o mundo. Obrigado pela sua participação até aqui. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, meu amigo. Acho que deu, aí, acabou. Nossa, bicho, que isso. Aí acabou, deu 1 hora. E minha filha sai 5 horas. Não, mas tem algumas coisas que eu acho